Então, vamos fazer o seguinte, queridos. Dar continuidade ao que nós iniciamos na aula passada. Falar sobre ética nos relacionamentos, né? Então, na verdade, a ética e a moral, de fato, vão ser conceitos que diz respeito às relações, aos relacionamentos, a comportamento, né? Então, a gente só vai ver os âmbitos, os aspectos de relacionamentos diversos que nós temos na vida. Então, nós temos relacionamentos diferentes no sentido que, por exemplo, nós temos nossas atividades. Nós temos atividades religiosas, nós temos atividades familiares, nós temos atividades profissionais, nós temos atividade civil, né? Então, são aspectos diferentes, mas nós já estudamos isso até em cosmovisão, cosmovisão, sobre que a nossa vida ela é integrada, né? A vida é uma só, então a gente não pode ter comportamentos diferentes no sentido de valores e princípios, né? Dependendo do local, senão a gente se torna pessoas aí esquizofrênicas, né? Com dupla personalidade, gente que negocia os valores dependendo da situação. Isso é muito arriscado, isso é se vender, né? Se vender a ocasião, isso é se trair e ser uma pessoa hipócrita. A palavra é bem forte, mas é hipócrita, gente que de fato ela representa em momentos porque lhe convém. Então nós somos chamados para ser pessoas íntegras, sinceras, verdadeiras, originais, transparentes, né? Como a gente tem falado aqui na questão da ética. A ética é isso, é você, se não dá para falar, explicar publicamente como fez, então não faça nos bastidores, porque possivelmente então o que a gente faz e não pode explicar, não pode dar conta, né? Não pode publicar, essa é a palavra, né? Não pode tornar público, então possivelmente, não estou falando de intimidades são coisas à parte, o que eu estou falando aqui são questões éticas, questões morais, questões de valores, de honestidade. A gente precisa ser essas pessoas que o que se faz na sala deve se mostrar na praça. É um ditado antigo que tem, né? Então a gente vai dar continuidade, a não ser que vocês queiram pontuar alguma coisa, questionar, esqueceu, viu de novo a aula e aí falou assim, pronto, no começo da aula, a primeira oportunidade que o professor der, eu vou perguntar. Eis aí a oportunidade. Fique à vontade. 5 minutos, beijinho na flor, passar disso aqui. Não, pode falar à vontade, não, porque não tem esse negócio não, de saudação. Tranquilo, irmãos? Vocês não anotaram nada aí? Então vamos continuar. Deixa eu lembrar onde eu parei, né? Nós falamos então sobre a ética, deve tratar também da teleologia, né? Ou seja, por que e para que somos, é a finalidade das coisas, nós falamos isso também, né? Ou seja, nós temos uma finalidade, e a finalidade, segundo Isaías capítulo 43, verso 7, é que a gente foi formado, nós fomos criados com um propósito definido, objetivamente, para glorificar Deus. E aí o que é glorificar Deus, que é muito genérico, né? A gente tem que viver para a glória de Deus. O que é isso traduzido no dia a dia? O que é viver para a glória de Deus? Aí nós lemos Mateus capítulo de número 5, verso 13 ao 16, pelo menos eu estou imaginando que a gente leu. Vocês concordam comigo mesmo? Não lembrando, né? Não? Então, lembra? 5, 13, vamos retomar que eu percebi que alguns irmãos não lembram. No capítulo 5 de Mateus, verso 13 a 16, onde Jesus, ele pega duas representações, dois símbolos, que nas suas propriedades representam virtudes e valores, que é o sal e a luz. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E ele diz que não pode, se o sal for insípido, se o sal não tiver o teor, a essência, para que serve? Não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, ou seja, perdeu o porquê do sal, perdeu a finalidade do sal, essa é a questão. A finalidade do sal tem duas, aliás, né? Dois objetivos, naquela época principalmente. Preservar os alimentos, não tinha nenhuma Brastemp na época, então preservar esses alimentos com sal e dar sabor. Então é isso que Jesus está pegando como propriedade desse símbolo e falando que então nós, de seus discípulos, temos essa função, essa propriedade, né, de preservar o mundo da sua corrupção, por causa de, irmãos, é muito interessante quando uma sociedade vai perdendo as suas referências morais, ela vai se autodestruindo. É muito interessante quando Paulo pega em Romanos para tratar disso, no capítulo 1, né, vamos lá, já recorrer ao texto, capítulo 1 aos Romanos. Paulo, ele vai falar de uma sociedade que ela se corrompeu, e é muito interessante que Paulo chama como exemplo, né,
Aí as mulheres, eu acho muito interessante isso aqui. Então, capítulo 1 de Romanos, né? Versículo de número 22 em diante. 22 até, a gente vai ler até quase o finalzinho aí do capítulo. Então, Romanos capítulo de número 1, versículos de número 22 em diante, diz assim na minha versão: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Só uma pausazinha aqui. O que essa sociedade fez? Fez de Deus um ídolo, projetou em Deus um ídolo. Nós fazemos isso, inclusive nós cristãos, muitas vezes, quando nós projetamos em Deus um Deus que não é Deus, e sim a projeção das nossas experiências. E é interessante, irmãos, que nós nos tornamos naquilo que cremos. Tem um salmo muito interessante, que é o Salmo 115, os versos de número 4 a 7. Calma que a gente só dê uma pausa e volta lá, tá? Salmo 115, versos de número 4 ao verso de número 7, diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca. Verso 8: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Olha só, tornem-se semelhantes. Então eles, essas pessoas, que fazem desses ídolos o seu Deus, ou seja, gente que não cheira, gente que não palpa, gente que não anda, gente que não ouve, né? Gente que não vive, pessoas mortas, porque a referência deles é um Deus, entre aspas, Deus, né? Morto, é um ídolo, que Paulo diz, não é nada, nada é no mundo, então não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma, não são nada, invenções e obra das mãos dos homens. Então quando a gente tem Deus como referência, é o que a gente está pegando a ética cristã, Deus é o padrão e a fonte de toda a verdade, né? É a referência única e maior que nós poderíamos ter nessa criação, porque Ele é o Criador. Se Ele é o Criador, Ele deu parâmetros para conviver. Como disse alguém, se Deus existe, então deve ter também uma forma correta de viver. Essa é a grande questão daqueles que, né, Deus existe, porque se Deus existe, então a gente precisa servir, ou viver, ou andar, ou proceder como Ele estabeleceu. Se é Criador, é lógico, Ele estabeleceu uma ordem, estabeleceu um comportamento, né, a partir de uma natureza. Então, voltando aqui, eles fizeram, né, na cabeça, no imaginário deles, claro, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem do homem corruptível, e aves, de quadrúpedes e de répteis. Verso 24 do Romanos 1: pelo que também Deus os entregou às concupiscências, os desejos ilícitos do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Paulo está falando aqui sobre a prática homossexual. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Eita, meu Deus do céu! Sem afeição natural? Sem afeição natural. Traduz isso aí. Afeição natural seria o mínimo esperado de uma consideração sobre uma outra pessoa, um respeito mesmo. Afeição natural não tem nenhuma. Quer dizer, eu prefiro mais um cachorrinho do que um ser humano, entendeu? Tem alguma coisa semelhante nos nossos dias assim, não é? Né?
Não, né? Chama de filho ainda, né? Não tem problema nenhum você ter um bichinho de estimação, tratar muito bem e tal. Mas é isso mais ou menos. O ser humano não tem afeição natural, né? Não tem nenhum respeito. Se mata muito fácil hoje, por exemplo. Mata uma pessoa por nada, por um celular, né? Por uma discussão no trânsito. Se mata muito fácil. Se desconsidera, não tem afeição natural nenhuma. A afeição natural é isso. Seria natural nós, né? Termos um respeito mínimo por um semelhante. É isso. Então, essas pessoas, a característica, né, entre outras aqui, não tem nem afeição natural. É o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Vamos dar uma pausazinha aqui. Pausa. Depois a gente vai despausando tudo. Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3, Paulo está relatando o que será nos últimos tempos, no final dos tempos, né? Ou no início do final dos tempos. No princípio do fim de tudo, é o que Paulo vai trazendo as características, como serão das pessoas, dessa sociedade que está em um declínio, que está indo para o abismo. Capítulo 2 Timóteo, capítulo de número 3, diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e eu desconfio que nós já estamos nesses dias, porque haverá homens amantes de si mesmos, egoístas ao extremo, avarentos, gente que ama o dinheiro, gente que se apega ao dinheiro excessivamente, vive para o dinheiro, né? Vende as almas por causa do dinheiro, pisa nas pessoas por causa do dinheiro, acha que são superiores por causa do dinheiro, acha que pode comprar pessoas e tudo por causa do dinheiro, e vivem em função do dinheiro. Então o Deus deles é o mamão, é o dinheiro, são as riquezas, e aí não tem como servir a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer o outro, que Jesus diz. Então, avarento, a sociedade consumista que a gente vive, esse capitalismo desenfreado, a gente compra coisa que não precisa com dinheiro que não tem para mostrar o que não é para as pessoas que a gente não gosta, né? Pense bem. Pense bem no que eu disse. Vou falar devagarzinho, tá bom? Nós compramos coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para mostrar o que não somos para as pessoas que a gente não gosta, né? Vamos lá, vai aparecer de novo aqui, varão, olha que coisa boa daqui para frente. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, ou seja, eles valorizam as pessoas más e desprezam as pessoas boas. Olha a sociedade se não é parecida com a nossa. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Veja bem, a gente está pensando que Paulo está falando o quê? Desses caras que não tem assim, ligação nenhuma com a religião, com a igreja, nem contato nenhum com o evangelho, não é isso? É o que dá a entender aqui? Mas não é, veja bem. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, aqueles dois magos lá, Paulo traz o nome deles aqui, olha que coisa interessante, lá do Egito, né? Lá de Moisés, isso, lá do Êxodo. Então, olha só, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, malvados, né, essa palavra. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Paulo está falando de religiosos. Olha só, características de religiosos nos últimos tempos. Também se assemelha ao cenário que nós vivemos na nossa igreja no Brasil e também mundial nesses últimos tempos? Sim, né, irmão? Olha só que profecia, olha só que leitura, né, do futuro que Paulo está nos trazendo aqui. Então é muito assustador, porque o que a Bíblia está tratando, e a Bíblia nunca reprova, aleluia, está de boa, né? Glória a Deus. Daqui a pouco passa o carro de gás e aqui eu levanto minha mão e louvo a Deus também, pela musiquinha, né? A gente está se ligado até o carro do gás, assim a gente reflete. Então, vamos lá. Eu acho interessante, Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5,
ele não nos fala que a gente não deve, não pode conviver com pessoas de fato assim, entre aspas, mundana, gente que não ama Deus. Não, porque Paulo entende que nós fomos chamados para influenciar essas pessoas. Nós fomos chamados para ter contato com essas pessoas e preservá-la, né? Porque olha só, amados, se não fosse a igreja, esse mundo estaria pior. Estou falando igreja mesmo, estou falando do sal mesmo. Se não fosse aqui, está ruim. Vocês acham que está ruim? Ia estar muito pior, né? Tanto é que quando a igreja sair daqui, numa visão, uma linha teológica aí o negócio vai descambar, porque saiu a intercessória, a intercessão do mundo, saiu aquela que mediava e ainda pedia por este mundo, preservava com seus princípios, com seus valores, com seu bom testemunho, com seu bom exemplo, que era a igreja, né? Então, se está ruim, estaria pior sem a igreja. Então, nós fomos chamados para isso. Paulo diz, eu não estou falando para vocês não se associarem com essas pessoas ruins, capítulo 5 de 1 Coríntios, e sim aquele que, se dizendo irmão, for um hipócrita. Aí sim, que é o caso aqui. Paulo está tratando dessas e reprovando essas pessoas que são religiosas, têm aparência de piedade, aprendem sempre, conhecem a Bíblia de alguma maneira, estão em contato, inclusive muitas vezes com cursos como esse de teologia, estão nas igrejas ensinando e aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Uma coisa é nós, irmãos, termos informação acerca da verdade, outra coisa é nós estarmos chegando ao conhecimento da verdade, porque o conhecimento que a Bíblia trata da verdade não é apenas intelectual. Quando a Bíblia se refere, via de regra, na grande maioria dos casos, tem uma exceção ou outra, sobre conhecimento, principalmente a respeito de Deus, conhecimento a respeito da verdade, você incorporar, fica meio estranho essa palavra, né? Vão lembrar de um terreiro, alguma coisa, né? Então, assim, incorporar não, absorver, fazer com que seja uma simbiose, é uma palavra interessante para vocês pesquisar o que é simbiose, se torna assim parte da vida, aí é conhecimento. Quando a Bíblia trata que a pessoa conhece, de fato, quando ela pratica, eu ouço, esqueço, vejo, lembro, faço, aprendo, né? Então eu preciso praticar. A verdade só tem sentido quando é praticada. Quando não é praticada, ela traz para nós um peso eterno de condenação. Aí é complicado, porque quanto mais se sabe, menos se pratica, mais cobrado será, mais responsável mais tem que dar resposta, tem que ser responsivo, né? Então é por isso que Tiago diz, não queiram ser mestres, vocês todos, porque vão receber mais duro juízo. Então quanto mais a pessoa conhece, mais ela é responsável a partir do conhecimento que ela adquire. Então depois do curso que vocês fizerem aqui, haverá muito mais responsabilidade sobre a vida de vocês, muito mais. Era melhor não ter esse conhecimento do que ter e não praticar. E aí você fala assim, André, mas por que você não falou isso antes de eu fazer a matrícula? Que eu nem faria. Mas a ignorância nunca é vantagem, irmãos. Nunca é vantagem, não é? A gente precisa desse conhecimento e aí nós temos mais recursos. Inclusive, eu estou aqui no capítulo 3 de Timóteo, nós estamos, o verso 16 e 17, do capítulo 3, vai falar sobre isso, sobre a Escritura, que ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Olha a finalidade, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro, né? E perfeitamente instruído para toda boa obra. A finalidade última do conhecimento bíblico é que a gente viva nas nossas relações no dia a dia. Esse é um grande desafio. Esse é o absurdo desafio que nós temos. Esta é a impossibilidade humana. Irmãos, é impossível a gente viver a palavra de Deus. Vou tomar água aqui, depois dessa afirmação. Vocês me falam assim, André, o que você está falando? Se é impossível, humanamente é impossível. Nós contamos sempre com a graça de Deus. Nós entendemos que jamais conseguiremos. A gente pode conseguir uma coisa ou outra por um tempo, fazer uma coisa ou outra. Isso será um esforço religioso, nós temos condição de fazer uma coisa ou outra, né? Com muito custo. Mas não é assim que Deus propõe. Não é na prática religiosa, não é no esforço da observação das regras apenas. Eu quero voltar às primeiras aulas, onde eu disse que a ética cristã não é apenas uma observação de regras de comportamento, diz respeito a uma nova natureza. Vocês lembram disso? É uma nova natureza, não são só regras que devem ser observadas, é uma nova natureza, que essa nova natureza nos levará de uma maneira um pouco mais tranquila, menos sofrida, a fazer o que nós fazemos como fruto, como resultado de quem somos. Então não é o comportamento apenas que conta, é o comportamento pelo comportamento, é aquilo que é. Então o que eu sou, isso naturalmente
se dará a conhecer. Diga aí. Até porque se a gente for viver dessa forma, a gente acaba se tornando igual aos judeus, né? Querer cumprir todos os mandamentos e alcançar a vontade de Deus, né? Exato. Se tornando merecedor daquilo. Tiago mesmo disse, se a gente for cumpridor dos 9 mandamentos e tropeçar em um só, a gente é culpado de todos. Né? É impossível, literalmente, né? Sim. Se obedecer toda a vontade de Deus, se não for pela graça, se não tiver uma ajuda dele nisso tudo. Exato. É impossível, a palavra é essa, é impossível. Nós não vivemos, irmãos, pelo mérito. Nós não vivemos pelo legalismo, né? O legalismo é isso, é você viver na observância das leis, entendendo que essas observâncias das leis e a ilusão que você pode cumpri-la vai acrescentar alguma coisa na tua salvação, vai te fazer melhor diante de Deus, você vai alcançar o favor de Deus por causa dessas coisas. Algumas pessoas chegam à loucura de achar que Deus tem algum tipo de dívida com ela, achar que porque fez isso, aquilo, Deus agora precisa corresponder. Contribuo na igreja, fiz a campanha, vivo uma vida de jejum, oro diariamente, dou bom testemunho, e aí Deus precisa então honrar e fazer a sua parte. Não é, irmão? Sim, é a barganha, né? Tem pessoas que chegam ao absurdo e o cúmulo de falar que vai encostar Deus na parede. Eu queria ver pedreiro bom para fazer uma parede para encostar Deus. Rapaz, não é? Já está difícil achar um pedreiro bom. E olha quem está falando é o pedreiro. Não é? Então assim, chega a esse absurdo, irmãos. Eu estou falando aqui de palavras que você fala, nossa, que absurdo, né? Nas palavras parece absurdo, mas na prática a gente vê que não é tão distante assim. A vida de muitos irmãos, né? A mentalidade de muitas comunidades inteiras de fé, que acreditam, que vivem assim. Então essa questão é impossível, a gente não vive pelo mérito. Porém, entretanto, outros sim, todavia, a gente também não diz assim, não, nós vamos viver sem regras nenhuma e a gente vai viver de qualquer forma porque a graça de Deus, ela superabunda onde abunda o pecado. Não, Paulo vai dizer de maneira nenhuma. Não é viver sem regras, é entender que essas regras não nos favorecem concernente à salvação, só são resultado de um salvo, de uma natureza. Não é fazer para, é servir por. Eu não faço isso para tal coisa, eu faço isso porque sou uma nova natureza. É diferente, né? A gente parte de pressupostos diferentes. Então, quando a gente fala de ética cristã, de comportamento, a gente vai falar, na verdade, aquilo que é natural, aquilo que pertence a gente. Ser ético é natural do discípulo de Cristo, porque ele carrega em si, estou falando tudo na teoria, né? No ideal, carrega em si essas virtudes. Então nem pode produzir outra coisa. Quando produz outra coisa, aquilo é estranho à sua natureza, aquilo incomoda, aquilo não faz parte, aquilo lhe traz de alguma maneira insatisfação. Então fazer a vontade de Deus é natural para o salvo, para a nova natureza. E não fazendo a vontade de Deus gera um transtorno, uma tristeza, aquilo não cai bem, sabe? A gente não peca direito. Né? A gente nem sabe pecar legal assim como fazia antes, porque já não é mais a mesma coisa, né? Nós temos uma outra natureza que nos inclina para Deus, e toda vez que a gente peca ou fala alguma coisa errada, aquilo, sabe, gera uma angústia, uma coisa ruim, né? E a gente fala, não, isso aqui já não é próprio meu, é o velho homem ainda que habita, mas não é próprio meu, porque eu sou uma nova criatura. Então assim, é por isso que é muito complicado, irmãos. O pecar em si, o pecar, o vacilar, o escorregar, o fazer alguma coisa errada, falar alguma coisa errada, sentir alguma coisa errada, pensar alguma coisa errada, isso é inevitável. É inevitável nesse contexto que a gente vive, nessa realidade. Porém, a gente nunca deve justificar ou achar que aquilo é natural, senão a gente está indo para um caminho muito perigoso da insensibilidade, da cauterização da consciência. Então, quando a gente erra, qual que é a diferença daqueles que também erram como nós erramos? Todos nós erramos, pecamos, somos pecadores. Qual é a diferença entre nós que somos discípulos de Cristo e aqueles que não são? Que peca? Não. Que um peca e outro não peca? Hã? Não entendi. Porque se arrepende. Exato. É porque quando a gente peca, a gente fala, opa, não devo fazer isso. A gente tenta, de alguma maneira, mudar aquilo no sentido de que, Senhor, me dá graça, me ajuda,
resolve isso na minha vida nesse sentido de que eu não pratique não só isso mas que eu não deseje isso, porque praticar às vezes a gente não é praticar, mas a gente vai incorrer uma vez ou outra ao longo da vida naquela questão. Nem sempre que a gente não repete um pecado que a gente não se arrependeu dele. Tem pessoas que falam, não, se você se arrependeu nunca mais você vai fazer aquilo. Amado, pode até às vezes conseguir não fazer, mas pensar vai uma vez ou outra ao longo da vida, não quer dizer que não se arrependeu, porque o arrependimento ele começa no desejo de não fazer aquilo, do não conformismo de não fazer aquilo. Calma aí, segura aí, viu? Tu fala daqui a pouco, a oportunidade de 5 minutinhos. Um beijo na flor, como diz, né? Beijinho na flor, calma aí, não perco o raciocínio aqui. E o que acontece? Paulo ele vai falar em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos santo, vivo, né, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então não se conformar, não se amoldar a este mundo. A água, amados, não tem formato. Onde você colocar ela toma o formato do recipiente, né? Paulo diz, olha, não se amolde, não se conforme, não tome essa forma. Olha que coisa interessante. Não se adeque a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então começa aqui, ó, uma mente que continuamente está sendo transformada, uma mente que continuamente está sendo levada à conversão, ao arrependimento. Essa mente que é levada cativa em obediência a Cristo Jesus, segundo aos Coríntios 10, verso 5, alguma coisa assim, né? Essa mente, Colossenses capítulo 3, que ela é elevada, que ela busca as coisas do alto. Se já ressuscitasse com Cristo, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima. Essa mente que se alegra com as coisas virtuosas, Filipenses capítulo número 4, versículo número 8. No demais, irmãos, tudo que é puro, amável, de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou nisso pensai, dependendo da versão. Então é essa a questão. Diga aí, varão. É sobre isso. É perguntado da relação de Paulo que ele fala não são conformistas, mas transformistas. Exato, olha que coisa boa. Ainda bem, nós estamos no mesmo espírito. Se você não tiver a mente de Cristo, fica talvez difícil de entender o fato do pecado do não, né? Porque o pecado do não sempre pesa muito mais contra mim do que o meu contra ele. Sim. Então, se você não tem a mente de Cristo, compaixão já não existe, empatia muito menos. Então, assim, o pecado, se você não, pelo menos o que eu entendo, né? Se você não vê o pecado como Deus vê no todo, é pecado e não importa a maneira, é difícil de servir a Deus quando ele fala assim, ó, amai aqueles que não te amam. Sim. Fica muito difícil de entender isso. E assim, dentro da igreja principalmente, né? Tem muitas pessoas que a gente não se associa muito bem, que não tem muita amizade, e essa é a vontade de Deus, amar por inteiro, o Pai do todo, né? Sim. A unidade que ele criou. Não tem afinidade, né? É impossível não só compreender, não é compreender, é você ter essa ótica, isso que você falou a respeito do outro, como de si próprio, né? Como de si próprio. Então, é uma ótica, irmãos, que na verdade é uma só, não é o outro eu, porque o eu, o outro, melhor dizendo, sou eu, é a mesma coisa, né? Então, na verdade, quando a Bíblia diz amar o próximo como a ti mesmo, é que é isso, porque o próximo e eu mesmo é a mesma, entre aspas, pessoa, como era lá no princípio. Pessoa no sentido de um todo, de fazer parte de uma coisa só, de uma raça só, do ser humano. Então, é a ótica de Deus, é ver Deus como Deus se vê. É ver o pecado, enxergar o pecado como Deus enxerga. Na verdade, amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Tá certo? E lidar com essas coisas como Deus lida. Então esse é o grande desafio que nós temos, pelo Espírito. O Daniel falou sobre a mente. Então, 1 aos Coríntios capítulo 2, versículo de número 16, tem um texto lá muito interessante, né? Do 2, do 1 até o 16, o capítulo todo, estou pegando o fechamento. 1 Coríntios capítulo 2, isso. Do verso 1 até o 16, me parece que é todo o capítulo 16, né? Verso 16. Então Paulo vai falar esse capítulo sobre o homem espiritual, a visão do homem espiritual, aquele que entende as coisas do Espírito, que discerne bem todas as coisas, de ninguém é discernido. Eu acho muito interessante isso, amados. O discípulo de Cristo maduro e espiritual, ele tem dificuldade. Oi? Achava de baixo, ele estava fora da Não, tranquilo, coisa boa. Agora deixa eu te dar aqui para você
saber qual é essa e essa aqui, ó, não sei fechar não, tá bom? Ao vivo é assim, depois a gente edita coisa nenhuma, tudo ao vivo. Então vamos lá, eu estava falando sobre o homem espiritual, né? Ele discerne bem todas as coisas e ninguém é discernido. Paulo vai trazer o homem em 3 aspectos: o homem natural, no capítulo 2, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, não tem a nova natureza, portanto é impossível que ele compreenda as coisas de Deus nas categorias de Deus, é impossível, não lhe cabe na mente, ele não tem a capacidade de discernir essas coisas, porque é um homem natural. Você pode dar Nicodemus como exemplo? Sim, exatamente. Deu certo, Alan? Aleluia, bom dia, meu irmão. Venha, seja muito bem-vindo. Já venha ligando a Bíblia. Liga a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Vai carregando. Você vai orando, o Senhor abençoa, dá poder, aí vai carregando a bateria, né? Então, 1 Coríntios capítulo 2, versículos número 1 ao 16. Paulo vai falando então de 3 tipos de homem, 3 aspectos de homem. 3 aspectos, né? De um ser humano: o natural, o carnal e o espiritual. Então, obrigado pelo exemplo muito bom, que é um homem religioso, mas natural, que é o Nicodemos, capítulo 3 de João, né? Um mestre da lei. Olha que coisa interessante, irmão. Um mestre da lei, um religioso, um cara que teoricamente deveria saber, né, de tudo isso, mas ele não era nascido de novo. E Jesus disse: quem não é nascido de novo não pode compreender as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, não faz sentido, não é nascido de novo. Então não é uma questão intelectual, não basta eu ir para uma universidade, para um seminário, estudar a Bíblia, me tornar um líder religioso, isso não basta. Jesus disse: não basta ser um líder espiritual, não basta pertencer a uma igreja, não basta ser pregador e conhecedor das Escrituras, não basta, gente, isso não garante nada. Olha só, eu posso ser um professor de teologia, eu posso frequentar uma igreja, exercer liderança nessa igreja, ser reconhecido pelas outras pessoas como um bom professor, um bom mestre das Escrituras, e mesmo assim Jesus pode falar: tem que nascer de novo. É possível então não ser salvo, não ser regenerado e ainda ter todos esses, né, estereótipos, ou toda essa aparência, toda essa questão social. Mesmo assim, isso não me garante nada. É a questão, o conhecer a Bíblia não é meramente a questão intelectual, é a questão da natureza, e essa natureza sendo praticada a partir então de uma compreensão que foi levada, essa compreensão foi levada pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante, essa mente cativa, essa mente que é o verso 16, nós temos a mente de Cristo. Qual era a mente de Cristo? O que Cristo pensava? A única coisa que ele pensava, não outra. Jesus só tinha um pensamento: fazer a vontade do Pai, cumprir a sua missão para que ele foi enviado. Só isso. O único pensamento de Cristo, é esse pensamento que nós temos que ter. Então, para ter esse pensamento é preciso discernir. Aí vem o homem espiritual, que discerne bem todas as coisas. O homem natural não tem o Espírito Santo de Deus, não compreende o Espírito Santo de Deus. E esses homens naturais, essas mulheres naturais, eles podem pertencer à igreja. Estou falando instituição, né? Não a igreja como um corpo místico de Cristo, mas como instituição. Podem estar no nosso meio seres religiosos, inclusive admirados pelas outras pessoas, pela sua conduta, muitas vezes moral, inclusive. Olha que coisa assustadora, irmãos. É possível sim a gente ter uma aparência, ser um joio, porque é muito parecidinho com um trigo. E muitas vezes, não é nem sempre a questão de hipocrisia. É a questão do Paulo religioso, que tentava pelos seus méritos alcançar a salvação e agradar a Deus. Capítulo 7 de Romanos, ele disse: é impossível, isso me trazia uma angústia absurda. Eu tentava fazer o bem e o mal estava comigo, né? Ele tentou pela religião. Paulo, se tinha um homem que poderia dar carteirada, era Paulo, e ele deu a carteirada quando precisou. Ele disse: olha, vocês são fariseu? Eu sou fariseu de fariseu. Vocês são de Israel? Vocês são israelitas? Eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele deu as carteiradas dele, segundo a lei irrepreensível. Eu excedi, ultrapassei na minha geração em zelo mais do que todos na nação de Israel. Olha, irmão, a pessoa que nós estamos falando, né? Então não era assim um qualquer,
Era um cara que, se fosse para ser avaliado pela ótica religiosa, cerimonial, do mérito, era Paulo. Ele tinha credencial para isso. Tanto é que em Gálatas ele chega a falar, né? Agora ninguém, fala nada de mim, porque ele chega a dizer, né? Eu estrago no meu corpo as marcas de Cristo. Exato. Olha só. É que aí já é a convenção, né? Então na convenção ele já entende diferente. O capítulo 7 de Romanos, entendo eu, não são todos que estudam entendem assim, mas entendo eu que ele está relatando a sua vida antes de Cristo, antes da graça, a sua vida no judaísmo, a sua vida no esforço de fazer a vontade de Deus. Então ele diz lá, se vocês lerem todo o capítulo 7, acredito que vão ter essa impressão aí, de chegar a essa conclusão. O verso 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu acho que eu já falei para vocês que havia uma punição, né, naquela época em Israel, para alguns delitos que eram cometidos, que a punição era que a pessoa ia ficar um prazo lá, 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês, amarrado, acho que não era por isso não, amarrado em um cadáver. Essa era uma das punições que tinha, uma das penalidades que tinha naquela época. Ou seja, a pessoa que cometeu lá um delito, alguma coisa, a tua punição não vai ser ficar preso tantos anos. Não, você vai ficar amarrado aí com um cadáver aí 3 dias, 5 dias, 7 dias. Imagina. E Paulo diz assim: quem me livrará do corpo dessa morte? A sensação que ele estava carregando nele um defunto, nas suas costas. Esse homem morto, esse homem que queria fazer a vontade de Deus, mas era religião. Religião só pode produzir morte. A vida é só o Evangelho, só Cristo. Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Verso 25 ele diz: mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que coisa interessante, amados. Então tem um homem natural, um homem espiritual e tem um homem carnal. O homem carnal é aquele que teve contato com o Evangelho, é esse homem que inclusive tem o Espírito Santo, porém não é maduro, porém são os crentes da igreja de Corinto. Quando Paulo diz assim: eu não posso falar com vocês como a pessoas espirituais, vocês são carnais, meninos em Cristo, porque havendo entre vós inveja, contenda, divisões, brigas, fofocas, vocês porventura não são carnais e andais segundo todos os homens? Capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo número 3, capítulo número 4, capítulo número 5 e o capítulo número 6. Os 6 capítulos, Paulo vai tratando dessa questão. Capítulo 1, tinha uma divisão na igreja. E eles tinham partido, um era de Cefas, né, de Pedro, outro de Paulo, outro de Apolo e outro dizendo que era de Cristo. Parece que esse grupo de Cristo era piorzinho. Tinha 4 grupos lá, olha só. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, com as nossas realidades. Capítulo 2, aí Paulo vai falar: vocês são meninos em Cristo, vocês têm contenda, vocês têm brigas lá, divisões. Capítulo 3 ele vai falar: vocês são meninos em Cristo. Capítulo 4, vocês têm preferências. Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Apolo é mais erudito, é aquele pregador, né, mais intelectual. Paulão já é um missionário, aquela coisa toda. Capítulo 5, eles nem disciplinavam os pecados horrendos, que nem entre os pagãos ouvia-se falar que quem tinha relação sexual com a sua própria mãe. Está lá, capítulo 5, irmãos. É só ler a Bíblia, né? Tá vendo o espanto? Nossa! Mas não era essa igreja, André, que quando eles se reuniam no culto, um falava a língua estranha, outro interpretava, outro tinha dom da fé, outro tinha dom de maravilha, outro tinha dom de curar, o outro tinha dom de discernir espíritos, outro tinha dom de sabedoria da palavra, o outro tinha dom de ciência da palavra, o outro tinha dom de sei lá o que lá, 9 dons, eu falei 8. Então, o culto era chamado pentecostal. O poder caía. É sério, é a igreja no Novo Testamento que há mais ênfase nos dons espirituais. Não há em todas as igrejas, aqui biblicamente falando, historicamente falando, que havia mais manifestações dos dons carismáticos do que a igreja de Corinto, do Corinto. E apesar disso, era a igreja mais carnal que tinha, de crentes mesmo assim que tinham condutas carnais, eram cristãos. Eu nem estou falando se eram salvos ou não sou a quarta pessoa da Trindade nem o secretário da Trindade, para saber se eram salvos ou não, quem é salvo ou não. Agora, é uma conduta reprovada. Por que é uma conduta reprovada? Porque eles não estavam entendendo esse processo de amadurecimento, não é? Então percebam, amados, que é além do comportamento, é além de regras, não é? Porém, por outro lado,
elas são necessárias, ou seja, as regras e os comportamentos, mas só tem sentido a partir de uma consciência, senão vira adestramento religioso, né? Então o crente faz porque o pastor disse que tem que fazer, a igreja disse que tem que fazer, então ele é adestrado, é um comportamento. Senta, ele senta, pega o osso, ele pega o osso, deita, ele deita, rola, ele rola, né? Finge morto, oh! Foi adestrado. E a pessoa faz um adestramento não como fruto de uma consciência, não como poder do Espírito Santo que transforma as categorias de pensamento. E aí, amados, diante da morte, eu não vendo, eu não negocio a minha convicção, porque agora não tem os irmãos em volta, não tem a igreja em volta, não tem ninguém em volta, sou eu e aqueles que vão me matar. É um martírio, é por isso que a gente precisa de poder. Jesus disse em Atos 1:8, vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra no original, lá alguns de vocês devem saber, a palavra testemunha lá é mártir. Vocês serão os meus mártires. Para que a gente recebe poder? Para morrer. Martinho Lutero mesmo dizia, né, que os mártires dos cristãos na terra eram como fertilizante, né? Sim, exato. Ele morria mais nascer cristão, porque era difícil alguém morrer por um propósito que não acreditasse. Quer ver a fé de alguém? É que se essa fé leva ele à morte, então ele tem convicção da fé. Que diante da morte, amado, ou tem convicção, ou você volta. Não é? Ninguém vai, aquilo que não tem convicção, vai se expor à morte, não vai. Não tem como. Lógico, ok. Como muitos fizeram, inclusive se retrataram diante da Igreja Católica, quando eram chamados para a Inquisição. Se você nega ou morre, isso não nega, de boa, tranquilo. Mas os cristãos, amados, enfrentavam a morte. Martinho Lutero pega, na verdade, essa frase, não é dele, lá dos primeiros séculos, dos pais da igreja, que o sangue dos cristãos eram sementes, né? Eu sou a semente do sangue, dos heróis que morreram sangrando. Quem é um pouco mais antigo sabe dessa música aí, né, Dinei? Lembra? Não porque ele é antigo, né? Como ele balançou a cabeça, ele lembrou, então, não é isso? Eu sou a semente do sangue, dos heróis que morreram sangrando. Olha, quanto mais se matavam os cristãos, isso se tornava a semente. E eles iam louvando a Deus, eles iam cantando, amados. Tem relatos assim, lindos, no sentido da fé, né? Talvez o mais conhecido é o do Policarpo, acho que é o Policarpo mesmo, né? É um ancião, discípulo de João, do apóstolo João, lá da igreja de Éfeso, um senhor de 80 e tantos anos, 87 anos, alguma coisa assim, que foram levar para o martírio, e tem relatos um pouquinho diferentes, mas a essência é isso. Uma da punição, os castigos, na tortura que tinha, era você estender uma placa de metal no sol, deixa lá no sol, esquentando a placa de metal. Pegava-se a pessoa então, sem roupa, né, e deitava ela lá. Quando levantava, ficava as costas, irmão, grudada lá. Fizeram isso com esse homem de Deus. E um ancião já, muito conhecido na época, né? Era o líder da igreja de Éfeso. E o próprio torturador, olhando aquela cena, um ato raro de um torturador, né? Geralmente ele é insensível, é o papel dele, né? Mas ele, vendo aquele ancião, ele de alguma maneira se compadeceu e disse: Senhor Policarpo, negue-se Jesus, o senhor não precisa passar por isso. Ele disse: não, meu filho, faz mais de 70 anos que sirvo ao meu Senhor e nunca me abandonou, não vou abandoná-lo agora. E seguia o martírio. E quantos, pegando fogo, literalmente, né, em chamas. Teve uma época em Roma que faltou madeira para crucificar os crentes, faltou madeira. E aí eles pensaram: bom, vamos fazer outra coisa então. Tinha as piras, né, as tochas que iluminavam as ruas, então eles colocavam os cristãos e acendiam só para iluminar a noite de Roma. E eles em chamas e louvando a Deus e entoando louvores a Deus, e morriam assim. Eu vou falar de um caso, a história da igreja a gente estuda isso mais em detalhes. Isso aí já é reforma, 100 anos antes da reforma, um homem chamado John Hus, né? John Hus. Esse Hus, na língua dele, era traduzido como ganso. É um apelido, na verdade, né? Porque ele era muito feio, né? Parecia um ganso, assim, uma cara meio de ganso. Tem uns irmãos que parecem um ganso. Então,
O nome dele era John Ganso, 100 anos antes da reforma, eu estou falando de 1416 mais ou menos. E aí colocaram ele então, né, chamaram ele na igreja católica, chamou ele para se retratar e disse assim: nega essa tua convicção. E falou: não vou negar não. Ele diz assim: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne que vocês não vão conseguir fazer nada. E ele morre queimado, louvando a Deus e profetizando. 100 anos depois, 101 anos, 1517, Deus levanta Martinho Lutero, e o seu brasão, sua insígnia, seu símbolo era um cisne. E Deus levantou esse cisne. E a Igreja Católica, o Império Romano, o mundo perseguiu esse homem e não colocaram a mão nele. Olha que coisa linda, irmãos. Então a gente vê a história desses homens de fé, esses homens de Deus, essas pessoas que não venderam sua convicção, que tinham a ética a partir de uma natureza, que não era apenas um conjunto de regras. Então é uma natureza, é uma convicção. A gente só age eticamente por uma convicção. Continua se agindo eticamente porque tem uma convicção, tem valores e princípios que norteiam a nossa vida. Então a gente está falando muito mais do que comportamentos litúrgicos, formais, protocolo e essas coisas todas, né? Essas coisas não são suficientes na hora que é preciso para sustentar a nossa posição, nosso posicionamento. Não são, irmão. Pode ter certeza. Ou nós temos uma nova natureza, e essa nova natureza nos vai fazer coisas porque nós somos, ou deixaremos de fazer dependendo das situações para se livrar, para se safar, e a gente se torna um safado, né? Quando a gente... Então, queridos, vamos voltar a algum texto que eu me perdi, onde nós paramos de ler, vocês lembram? O primeiro texto. Hã? O primeiro? O primeiro. Timóteo. Timóteo 2, né? Timóteo 2. Então vamos lá. 3. Vamos lá então, primeiro. Não, Timóteo 3 não foi o primeiro, não. Não, foi profundamente de Cristo, né? O homem natural, Isso. o homem carnal. Primeiro Coríntios. Coríntios 2, depois você citou Romanos 7. Isso, mas também esse não foi nem está longe de ser os primeiros. Eu quero saber aqui se vocês perderam o fio da meada. Os primeiros que eu parei na leitura, fiz a pausa e continuei isso aí. Vocês lembram? Foi Romanos. Romanos 1. Exato, bora lá. É só para saber se vocês aí estão lembrando, porque eu mesmo já tinha esquecido, ainda bem que vocês lembraram. Então, Eu deixei aqui no celular. isso é estratégia didática, professoral, irmão. Você se perdeu, você fala: e agora, aluno? Sabe onde parou? O aluno todo apavorado: e agora? Mas se eu não souber, o professor não sabe, fica tranquilo. Então nós estamos no mesmo barco, né? Isso. Gil Marcos, são coisas que a gente aprende ao longo da caminhada, né, irmão? Então, voltar para Mateus 6, 7. que olha aí, foi a questão, sim, na verdade, foi um dos primeiros que nós lemos lá. Eu, na verdade, não lembro, não, estou brincando, não lembro. Mas vamos lá, a gente vai retomando à medida que for possível. Então, o verso 30 do Romanos capítulo 1, né? Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, irmão, religiosos. Não é gente que não conhece a Deus. Paulo está tratando em todos esses textos que nós estamos lendo aqui. Olha que perigo, que cenário, né? Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O que Paulo está falando aqui nesse finalzinho é que não só serão pessoas culpadas, condenadas e reprovadas as que fazem tais coisas, e aquelas que apoiam, que consentem, não fazem, mas consentem. Irmãos, não basta só nós não fazermos as coisas, nós temos também que odiar essas coisas, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Não basta só não praticar, é preciso denunciar aqueles que praticam tal ato. Como nós denunciamos? Pela palavra também? Só e é o mais eficaz? Não, pela própria vida, é denúncia. A maior denúncia e a maior profecia do profeta não é o que ele proferia,
era o que ele vivia, o que ele era, né? Então a vida, ela é a maior mensagem que tem, é a mensagem mais poderosa que Deus usa, é a vida, irmãos, é a nossa vida. Quando nós entendemos isso e vivemos isso, haverá uma revolução tão grande, mas tão grande na nossa sociedade, irmãos, pela nossa convivência. Quando em Atos dos Apóstolos, lá no comecinho da igreja, história da igreja, as pessoas que não participavam da igreja, mas viam como a igreja vivia, eles louvavam a Deus, eles reconheciam de fato que havia uma virtude ali muito grande. A Bíblia diz, né? Eles viam como esses discípulos viviam, capítulo 2, por exemplo, que eles viviam numa comunhão, eles viviam num cuidado mútuo, eles viviam num desprendimento dessas coisas e usavam essas coisas, esses recursos, para ajudar e servir uns aos outros. Quando eles viam essa sociedade que era diferente, sociedade alternativa, não é o que o Barbichinha cantava lá, viva a sociedade alternativa, viva a vida, viva Atos dos Apóstolos. Né? E era essa sociedade. Os irmãos se escandalizam, né, com as minhas referências. Eu não estudo só teólogo, não, e nem sempre fui evangélico. Então, irmão, e tem coisas hoje, rapaz, que eu acho que é mais edificante do que umas coisas que a gente vê dentro dos nossos arraiais evangélicos, principalmente música, né? Então, a gente condena às vezes as músicas porque está na boca de pessoas aí que a gente não considera de Deus, e às vezes não são mesmo, mas a gente não pode desprezar o conteúdo, né? E eu falo, já falei outras vezes, os irmãos que estão comigo sabem, que a gente, assim, despreza o amor cantado na boca do Renato Russo, mas acha bom e bonito a vingança cantada na... E ainda tem sabor de mel, né? E a vingança, então a gente não pode desprezar. Só aproveitando o gancho aí, eu achei interessante uma postagem do senhor, como o senhor mesmo colocou aí, né? A gente não foi a vida inteira evangélico, né? Sim. Então a música do Racionais MCs, o que é claro e salgado. Interessante, né? Eu achava muito interessante aquela. E eu vi até curtir essa postagem. Eu sei. Porque o conteúdo, né, letra Exato. é muito interessante, né? O peso que é de uma lágrima e tal. Então só. Eu pensei que ninguém ia descobrir que eu postei aquilo lá. Aquilo mexia com E eu olhei para você que eu sempre. E comentava isso, né? Com Sim. algumas pessoas. Falei, olha que interessante esse trecho. Sim. Lógico que depois ele chuta o balde, né? É. Né, na continuação, mas o início é essa. Muito interessante, essa né? poesia. Alguém mais leu esse Eu texto? vi. Tá Muito bom. bom. Então tá bom, continue orando por mim. Isso continua. Irmãos, de racionais a tudo, né? Sim, De racionais a Raul Seixas. Sim. Então olha só, mas tem músicas aí que eu acho que elas são muito mais edificantes. Eu nunca vi, eu gosto de música, eu ouvi muita música, conheço acho que quase todos os músicos, né, da igreja, dos antigos. Eu estou falando de Alceu Pires, esses aí que tem hoje, então só para vocês entenderem, né? Álvaro Tito, Alceu Pires, Jair Pires, aqueles lá das antiguidades mesmo, assim, que cantava lá enquanto Moisés estava conduzindo o povo lá pelo deserto. Então, o que acontece? Eu nunca vi uma descrição mais linda sobre o céu e sobre o paraíso do que uma música chamada Vilarejo. Marisa Monte canta. Vilarejo, depois procurem lá, música Vilarejo. Há um vilarejo ali, onde, né, as ruas... Irmãos, é uma descrição do paraíso, do céu, coisa fantástica. Agora eu me esqueci da letra, senão eu ia narrar para vocês. Mas depois procurem e comentem, tá? E falem, joguem lá no grupo, a gente pode continuar essa discussão aí, né? Fica só pra você, não. Ainda pode falar, o professor André que indicou a música Vilarejo. Não só Vilarejo, ele indicou também a música Imagine. Imagine essa sociedade. Ô irmãos, que letra é aquela? O homem não tem nada a ver, o cabra é tribulado, foi tribulado, né? Os Beatles, aquela coisa toda, mas a letra, ô irmão, aquilo é algo edificante, né? Você tem 2 pés para atravessar a ponte, tente outra vez. Se você pegar a letra, o cara eu até me arrisco a dizer que é do outro, é do inimigo, né? O cara é tribulado, mas essas coisas. Então a gente precisa entender que a graça comum e a empréstimos de Deus no mundo, e tudo que as pessoas produzem é de fato algo que Deus possibilitou de bom produzir, de algo que não foi,
Dele não vem nada desse aspecto bom, edificante, belo, esteticamente apreciado, nada poético, não vem, pode ter certeza. Agora a gente só precisa, né, lógico, ter o equilíbrio aí. Então, eu estou falando isso também, que parece que não tem nada a ver com a matéria, mas eu estou preocupado muito, irmãos, com a nossa ética, no sentido de que a gente condena muito as pessoas, muitas vezes, por essas questões. E a gente precisa ser muito cauteloso. Ser ético é ser prudente. Ser ético é aquilo que Tiago disse, pronto para ouvir. Tardio no falar, tardio no irar. Quem é pronto para ouvir e é tardio no falar, também é tardio no se irar. Quem é muito precipitado, né, no falar, ele também se ira muito fácil. E aí a gente perde a ética, a gente perde essa proteção mútua, e a gente peca muito e erra muito, e a gente deixa de ter a espiritualidade, lembrando que a matéria ética é espiritualidade, a gente perde a espiritualidade. Eu defino espiritualidade. Espiritualidade para mim não é uma coisa onde eu cultivo no meu particular, no sentido de que é eu e Deus. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade que eu entendo que a Bíblia descreve é a nossa convivência. Aí é o desafio da espiritualidade. Não é o amar a Deus, aí é fácil, é amar o próximo. Não é eu pedir perdão para Deus, isso relativamente é fácil. Eu quero ver eu chegar no irmão que eu pequei e pedir perdão. Ah, não é coisa difícil, hein? Né? Exige humildade, auto-humilhação, o reconhecimento de que fez aquilo. É muito difícil. O corpo esquenta, né? A química começa aqui a falar, vai não, vai não. E é sofrido você, diante de um outro homem, ou outra mulher, ou outra pessoa, né, reconhecer que errou, servi-la. Servir a Deus é fácil. Agora, o entendimento de servir a Deus biblicamente é difícil, que é servir o outro. E nós só servimos a Deus pela via do humano. Nós somos só salvos pela via do humano. Então, essa convivência que é o desgaste, essa convivência que é o desafio. Viver isolado é fácil. Os montes, nas vigílias, nas igrejas, né, nos cultos, ir e vindo, essa convivência superficial que nós temos, num contato litúrgico apenas, 5, 10 minutinhos depois do culto, isso é fácil, relativamente fácil, né? O difícil é essa convivência, esse caminhar, essa vida na vida, tete a tete. Aí, irmão, é o difícil. João vai dizer, tu ama a Deus? Ama mesmo? Tem certeza? Por que aborrece o próximo? Então não ama a Deus, é mentiroso. Tu ama mesmo a Deus? Tem certeza? Ama mesmo? Então faz o seguinte, teu irmão está necessitado, você está vendo ele necessitado, você tem recursos e bens nesse mundo, você serve o coração, então você não ama a Deus. Não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obra e verdade. Ama a Deus, mas fala mal do irmão? Então calma aí, você não entendeu. De uma mesma fonte não pode sair duas águas. Amarga, né? Não potável e potável. Não tem como. Não tem como produzir o espinheiro outra coisa a não ser espinhos. Não tem, isso é incoerente. Isso não cabe. Controla a língua, porque a língua é inflamada pelo inferno. Incendeia todo um bosque. Irmãos, se tem algo que para mim mostra a espiritualidade e a maturidade de uma pessoa, é o controle da língua. Da língua. Nós controlamos, como disse Tiago, um monte de coisa. Navios. Um pequeno lemezinho a gente controla. Aquele monstro. Aqui, ó, só no leme. Animais ferozes. Cavalo selvagem. Na rédea. Aqui. Coisinha fácil. A gente controla o mundo. Um botãozinho. Né? Agora, Tiago vai dizer, é espiritual mesmo? Ama a Deus mesmo? É sábio mesmo? Você tem certeza? Não controla a língua. É difícil, né? Esse pequeno membro colocado no corpo, eita, que é uma pequena fagulha, mas que tem o poder de incendiar toda uma floresta. Essa língua, é difícil a gente manter ela dentro da boca, boca fechada, né? É difícil, a gente é muito pronto a falar das pessoas, tirar conclusão, julgar, muito pronto, irmãos. É espiritualidade, maturidade, é o controle da língua, porque a língua ela representa toda a emoção, né? Tudo aquilo que a gente coloca, é através dela que a gente vai despejando aquilo que tem dentro de nós. E se a gente vai despejando o que tem dentro de nós, é porque a gente sabe o que tem dentro de nós. Então quem fala mal de uma pessoa é porque ele é um maldizente. Quem julga as pessoas é porque ele é um juiz, né?
quem fala de alguma maneira e prejudica a pessoa, independente se a pessoa merece ou não, o caso não é esse. A gente não lida com o merecimento dos outros. Senão, já pensou? Olho por olho, dente por dente, e acabar todo mundo o quê? Segue o banguelo. Já dizia Gandhi. Não é frase minha, eu acrescentei aqui, não falava exatamente isso não, mas ele falava mais ou menos dessa ideia. Olho por olho, né, nós vamos acabar todo mundo cego. O banguelo foi eu que acrescentei. É só a palavra do Gandhi que eu preciso aqui corrigir. Mas a questão é, a gente não lida dessa forma. E língua, irmãos, é algo muito sério, né? A espiritualidade e a maturidade, então, para mim, André, é medida no controle da língua. Se eu falo pouco, aqui não tem jeito, eu preciso falar muito, mas eu preciso falar pouco. Agora também, se eu falo muito e falo das coisas de Deus, é bom, mas aí também me complica, porque eu estou mais sujeito a errar, não é? Só não vou dizer com muitas palavras transgressões. Já dizia minha vozinha, boca fechada não entra mosquito. Mas tem esses provérbios, esse Daniel muito bom, e semelhantes a esse, em provérbios também, na multidão de palavras não falta transgressão, não é? Olha que coisa interessante. Então a gente precisa ser comedido nas palavras. E o que nós falamos, é o que Jesus disse, é a expressão do coração, irmãos. A boca fala, a língua transmite o que está cheio do coração. É fácil então esse irmão odioso, esse irmão que calunia, esse irmão que fala mal do outro, é porque ele só está reproduzindo o que ele é, só está mostrando, explicitando o que ele é. E a gente sabe, espiritualidade então é medida pela língua, pelo que sai ou pelo que não sai, né? Porque você ficar calado em dados momentos, ali é o desafio maior. Você não ser precipitado. Nós somos muito ligeiros em julgar as pessoas. Rede social é uma porcaria, é uma desgraça, sabe? Não é a rede social em si, não é a tecnologia em si. Essas coisas são uma bênção, deveriam ser uma bênção, uma ferramenta para a gente espalhar o Evangelho, para a gente edificar pessoas, para a gente alcançar pessoas sem limites. Mas infelizmente essas coisas são instrumentos e potencializam o que as pessoas são, imaturas, odiosas, não é? Eu disse na época da eleição, inclusive eu postei uma coisinha lá, que é assim, eu fico pensando, essas pessoas, né, que não são cristãs evangélicas, vê a nossa discussão, os pastores e tal, eles vão falar assim, rapaz, eu nunca vou entrar nesse hospício. É um bando de louco, um bando de doido. A gente devia dar lembrancinha às vezes em algumas festividades, camisa de força, não é gravatinho, não é brochinho, né? Camisa de força, um bando de louco. Não expressa o Evangelho, amados. Esse comportamento não é um comportamento ético, tá certo? Jamais. Foi interessante que eu fui fazer esse óculos aqui semana passada, e aí eu falei para o oftalmologista, né? Falei, o óculos que eu estava usando, eu acho que foi feita uma avaliação errada, estava muito ruim. Com a boca fechada ele estava, com a boca fechada ele ficou. Não falou da avaliação do outro profissional. Nada, fez o trabalho dele lá, tudo certinho. Falei, tá bom, vamos embora. Achou que ele foi mal educado? As pessoas às vezes acham. Não, eu entendi claramente que ele... Falei, rapaz, o cara é ético, né, meu? E eu não falei, falando mal, só relatei. Eu falei, o óculos que eu estava usando aqui, eu acho que não foi feita uma avaliação legal, ele estava muito ruim. Tal. Mas ele não falou nada. Aí fui para o dono da ótica, né, um amigo meu, cristão também, mas também eu achei que não foi antiético não, porque ele olhou o exame que ele pegou o óculos anterior, ele fez a avaliação e tal, e passou para o oftalmologista. Com certeza ele viu que eu estava usando e que eu precisava usar. Com certeza, como um excelente profissional, ele falou, não, nossa, deve ter pensado, isso aqui totalmente equivocado a avaliação. Não falou nada, fez o serviço dele. Aí o outro chamou e falou, seu doutor, vem aqui, porque tem uma coisa muito errada aqui. Você usou esse óculos aqui, esse grau? Eu falei, sim. Ele falou, não. Aí chamou o doutor, né, ele falou assim, não, isso aqui é o contrário, na verdade, do que ele deveria usar. Ele foi diagnosticado como miopia, presbiopia. Ele é hipertropia, é o contrário. Então foi me colocado como um grau negativo e eu sou um grau positivo. Olha só. Mas ele foi ético, não falou mal do seu companheiro. E nós, irmãos, obreiros muitas vezes, pastores muitas vezes, nós somos antiéticos. E falamos, uma coisa é você discernir, eu já tenho falado em outras ocasiões aqui, discernir, você exercer discernimento espiritual, bíblico, teológico, onde você identifica
o ensino herético através de uma pessoa, não é a pessoa em si, é o que ela ensina. Então, como profeta, como aquele que discerne, eu vou falar, o fulano de tal, ele tem ensino errado, mas não é o fulano de tal, é o ensino dele. A gente precisa distinguir essas questões, mas falar mal por falar mal, expor sem propósito nenhum, né? Aí já não tem, aí perdeu-se o significado do negócio, aí é antiético. Então a gente precisa ser ético, amados, e não falar mal dos nossos irmãos, porque são os nossos irmãos, né? É a nossa família. A gente precisa ter muito cuidado e a gente precisa preservar os homens e as mulheres de Deus. Não tem nada a ver de encobrir pecado, tem a ver de preservar essas pessoas. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, quando algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, encaminhar em tal com espírito de mansidão, né? Vamos ler o texto, que eu tenho alguma palavrinha lá que está me fugindo da mente. Gálatas 6. Tem alguma coisa lá. Eu falei esse texto esses dias, em outra ocasião, eu ia falar em outro culto, em outra turma, em outra aula, não, né? Não? É que o pessoal aqui está em outros dias na semana, mano. Aí às vezes eu falo e eu não lembro onde eu falo. Só preciso ter o cuidado de saber o que falo, porque onde falo já não dou mais conta, viu? Fala assim de Gálatas 6. Falei, está anotado. A aula passada aqui mesmo, então. Então, ótimo, vamos repetir. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, essa palavra, encaminhar tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Quando a gente protege o outro no sentido positivo, eticamente, na verdade nós estamos nos protegendo, porque é o corpo, irmãos. E é tão louco esse negócio que nós destruímos o nosso próprio corpo quando nós destruímos a vida de um outro irmão. Nós estamos nos ferindo. Olha só que loucura. Nós estamos nos ferindo. Como que um exército mata os seus próprios soldados? Como que um exército deixa para trás os soldados feridos? Como que pode isso? Me parece que a igreja é o único exército que faz isso, não é? E vai matando seus próprios soldados. Nós vamos nos autodestruindo muitas vezes. Então a falta de ética é a autodestruição. E a ética é justamente a proteção, que é o que nós falamos na aula, e o significado da palavra. Ética, teto, a casa que nos protege, o teto que nos guarda, não é? São essas regras que nós praticamos para nos preservar. Olha só, irmão, tudo que é antiético desarmoniza. Falar de comportamento, uma coisa mais prática, por exemplo, cheguei, não é nenhuma indireta, nem quem chegou mais tarde, viu, varão? Não tem nada a ver, não. E até isso também cabe no culto. Quando a gente entra, já começou lá o evento, irmão, eticamente comportamento ético é você não transtornar aquilo. Chega de mansinho, de boa, vai devagar, né? Não precisa cumprimentar o professor, cumprimentar todos os alunos um por um, da mão. Chega no púlpito, aí você vai, né? Rapaz, tira atenção, desarmoniza. Olha o que é antiético, quando você ofende ou tira esse ambiente harmônico, por exemplo, que nós temos aqui, graças a Deus. Quando uma pergunta é feita capciosamente para o professor, quando existe uma indireta, uma ofensiva, isso cria um ambiente desarmônico, não é? Desestabilizou. Então tudo que é antiético desestabiliza, tira um ambiente abençoador, desarmoniza o ambiente, fica um negócio estranho. A pergunta que os fariseus faziam para Jesus, né? Já sabia a resposta, mas a intenção era provocá-lo, né? Eles eram antiéticos então, né, Daniel? Né? Exatamente. Olha, não tinha sentido, né? Então os valores e os princípios ali, eles foram mostrados que eles tinham falsidade, desonestidade, perguntas capciosas, somente para pegar Jesus, é o que o texto diz. Eles não queriam saber da verdade, eles não tinham a intenção correta. Aparentemente a pergunta era piedosa de quem queria saber, mas Jesus, sabendo e conhecendo o coração desses homens, o Espírito discernindo tudo isso, disse: não, a intenção que eu julgo, não é só a fala, não é só a aparência, né? A palavra discerne tudo. Então a palavra de Deus ela é viva e mais eficaz do que espada de 2 gumes, 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós vamos tratar um dia. Hebreus 4, 12 e 13 está escrito isso. Então olha só, Deus julga a ética não pelo comportamento,
e sim, como eu estou tentando dizer desde o início da aula, pela natureza, pela intenção, pelo íntimo. É lá que conta, irmãos. É lá que a gente tem que se preocupar. Lavar o copo por dentro primeiro. Exterior, naturalmente, vai ficar limpo. Não é o exterior a preocupação maior. Isso aqui é uma consequência, né? Porque se não tiver conteúdo, se não tiver essência, a mão aqui não. Se não tiver isso aqui, ó, se torna hipocrisia, religiosidade. E não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para viver eticamente a partir de uma natureza. Tu quer falar, Bruno? Não. Mas é o fato de preservar os meninos na fé, que o Romanos capítulo 14 fala, né? A gente saber que tem em nosso meio pessoas que não são tão, assim, não são tão maduros na fé. Vão errar e é o fato de preservá-los, né? E não julgá-los. Romanos 14. Isso. Bora recorrer o texto lá? Eu já ia falar dele agora, mas você se antecipou, então bora lá. Eu ia falar do 12 e depois do 14, né? Mas vamos para o 14 logo aí. Que deve ter coisa boa, né? Eu sei que tem um trecho específico aí, você está se referindo, a gente já vai ali direto. Tem o capítulo 14, o verso 1, né? Ora, quanto aos que estão fracos na fé, não recebei-os para debate de opiniões. Porque o que crê, ele continua, né? Continua. É todo o capítulo 14, na verdade, vale a pena. Eu até gostaria, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, a gente ler e tentar então esse capítulo 14 todo, a gente ver se vai extraindo aí essas lições. Bora lá então? Pegar todo o capítulo 14, já que foi a sugestão do Danielzinho aí, de Deus. Coisa boa, Varão, você me ajuda na aula que você não tem noção. Capítulo 14, depois é que eu vou ler o 12, mas o 14 é muito interessante. Tem um título, a gente sabe que os títulos não são inspirados, né? Mas de vez em quando eles nos ajudam sim. Por exemplo, aqui está a tolerância para com os fracos na fé. Isso aqui. Convicção e tolerância. Convicção e tolerância. O que está aí, no teu, olha que coisa interessante. Convicção e tolerância para com os fracos na fé. Vamos lendo aos pouquinhos e à medida que a gente for lendo, a gente vai tentando aí extrair e comentar. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu não em contenda sobre dúvidas. Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. É interessante, amados. Depois na frente a gente vai ler isso. Paulo diz: tem fé? Tenha em ti mesmo. A fé, ela é pessoal, né? A convicção é pessoal. E se é pessoal, eu não julgo o outro pela fé do outro ou a partir da minha. Minhas convicções são minhas convicções. E a convicção do outro é a convicção do outro. A maturidade difere de um para outro. E eu não posso querer enfiar goela abaixo nos irmãos aquilo que para mim é convicção, aquilo que para mim é claro. Então Paulo está dizendo a respeito disso. Tal comportamento, tal coisa você entende que pode fazer? Tem fé em ti mesmo? Isso não fere a tua consciência cristã? Isso aqui você entende mesmo pelo Espírito que não é um agravo à santidade de Deus? Não faça. E tem muitas questões que são culturais, tem muitas questões que são pessoais. A gente confunde, irmãos, as nossas preferências, os nossos gostos. Falar de música ainda. Bastante tempo atrás eu estava na sala de aula e tinha lá alguns pastores de algumas denominações bem, assim, como eu vou dizer, para não ser antiético, que tinha lá seus comportamentos, né, suas convicções. E eu dizendo, olha, a respeito, qual é o ritmo de Deus? Qual é o ritmo que Deus dança? Será que Deus gosta de um samba? Pagodinho? Pá, 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 pá. Será que assim, um rock, será que Deus gosta? Não, o rock é o pai do diabo, é o rock. O rock é o diabo que inventou. O que Deus gosta? Não, Deus gosta de órgão, piano, né, orquestra. Isso aí são os instrumentos da igreja. É nesse harpa cristã, naquela suavidade, né? Eu falei, irmão, será que a gente não está transferindo para Deus os nossos gostos? Porque assim, tudo bem, a gente acha que o rock não cabe na igreja. É um negócio estranho, né? Mas o forró ninguém fala nada. Forrozinho de roubar, sabe? Forrozinho de roubar. Entendeu? Acordeon, ninguém fala nada. Triângulozinho, ninguém fala nada. A sanfona, né? Zabumba, né? Ninguém fala nada. E os corinhos de fogo, irmão? Poxa, forró puro, não é não? Por que a gente não
não fala nada, principalmente nós de igrejas pentecostais, e principalmente aqui na Zona Leste. Nós somos oriundos do Nordeste, e é a nossa cultura, não é? Então, o forrozinho é de Jeová, o fogo cai, a gente sente a presença de Deus no forró. Agora, o samba parece uma coisa estranha, alguns instrumentos parece que não. Então, o que a gente está fazendo? A gente está transferindo as nossas preferências e falando que isso é de Deus. A gente precisa ter muito cuidado nessas questões pessoais, irmãos, e colocar Deus no meio. É muito mais honesto eu falar, não, eu prefiro, eu gosto, eu sou mais edificado com isso aqui. Deus fala comigo mais através aqui de uma tranquilidade, ou através do pau quebrando, né? O pandeiro comendo solto, Os né? de bateria. Isso. É a guitarra zona, daquele efeito, a pedaleira comendo solto. É aqui que eu sinto a presença de Deus, eu sou edificado, Deus fala comigo, amém, amado. Mas não julgue o outro, né, que talvez gosta de um Stênio Márcios, Gladir Cabral, João Alexandre. Olha, esses cantores que possivelmente muitos nunca ouviram falar, e são poetas fantásticos, homens de Deus, extraordinários, né? Então a gente precisa entender que tem questões pessoais, é o que Paulo está dizendo, cuidado, tem fé, tem em ti mesmo, não julgue o outro. Então eu falei ontem, inclusive na aula, nenhum de vocês de ontem também, né? Eu falei ontem a respeito, foi ontem ou quarta, não sei. Eu não brinco não estou lembrando mais de nada. Não foi ontem, que os irmãos lá na Escócia, por exemplo, usam saia. Para nós é saia, para eles não é. Os cristãos na Europa, não tem problema nenhum, a Europa e até os cristãos e até os judeus têm a prática de tomar vinho, isso é água para eles, né? Desde criança isso é uma prática, né? Se você vai na Europa e principalmente na Alemanha, os nossos irmãos tomam uma brejinha, de boa, uma geladinha lá, né? Não estou falando de se embriagar. Então são questões muito mais culturais do que teológicas, muito mais de comportamento de uma sociedade do que bíblica, e necessariamente essa cultura não está errada, é só uma cultura. A gente tem que identificar o que na cultura é antibíblico e na cultura só é cultura, forma de ver. Os missionários pecaram demais no século passado, principalmente os missionários norte-americano e brasileiro, porque eles queriam colonizar. Sabe o que é colonizar, irmão? É você chegar lá e implantar a sua cultura. Então você chega nos índios lá e fala, todo mundo terno e gravata agora. Os caras andam peladão, irmão. E eles conseguem viver de boa naquilo. A gente, se vê uma mulher com pouca roupa, o negócio já fica estreito. Mas o índiozão não, tá de boa. Cultura. E eles estão errados em viver daquela forma? Não, eles só vivem daquela forma porque eles vivem daquela forma, né? Queria eu, irmão, ter essa capacidade num calor aí de dezembro e janeiro, andar daquela forma aqui pela rua. Eu queria ter, sabe? Tem hora que eu desejo ir pra uma praia de nudismo assim, ó, ficar lá de boa. Não, meu pai, coisa boa, eu sou pernambucano, criado no calor, então pouca roupa, mas a gente sabe que mas é uma questão cultural, mas tem um aspecto também do pudor, então é um valor. Então olha só, o equilíbrio que a gente tem que ter, é um desafio, o negócio é pano para manga aqui que a gente, né, se for para discutir, mas equilíbrio, foi a palavra que eu falei ontem. Eu acho que os extremos são complicados, os extremos a gente se perde. Agora o equilíbrio que a gente é convocado por Deus a ter na vida, o equilíbrio, a ponderação, comedido, cautela, prudência, é isso, irmãos, né? Calma, a gente precisa ter calma. Julgar o outro assim tão fácil a partir das nossas preferências, então a gente precisa fazer esse exercício. Tá, eu gosto disso, mas de fato isso eu gosto porque é uma preferência minha, pessoal, ou porque de fato isso aqui é Deus que propõe. A gente precisa ser maduro, senão a gente pega Deus. Um dia, bastante tempo atrás, eu fui líder de jovens em uma igreja, e você sabe que líder de jovem há 20 anos atrás sofria demais em igreja, né? Somente pentecostal. E era um negócio doido, porque assim, o jovem, ele era disciplinado se fosse no cinema, se jogasse bola. Era, irmão, né? Quem é aí, né? Então, e o líder de jovem ficava entre a cruz e a espada, porque representava o pastor para os jovens e os jovens para o pastor, esse grupo.
E ali eu no meio, irmão. E a brigaiada toda, e o pastor dizendo que o povo não podia ir pro Play Center. Daqui ia ser todo mundo disciplinado, e o Jó dizendo que não tinha nada a ver, que e tal, e aquela coisa toda, e não tinha argumento bíblico. E daqui a pouco o pastor, ele disse assim: Deus me falou que esse comportamento ele não se agrada. Acabou a conversa, pôs Deus no meio, ninguém fala mais nada. Foi Deus que falou, irmão? A gente sabe que Deus não falou coisa nenhuma, né, irmão? Ele falou: não, isso aqui não é de Deus e Deus me falou que não. Aí pronto, acabou a conversa. Quem vai contra Deus, meu Deus do céu? Mas não é Deus coisa nenhuma, irmão. É a preferência, a ótica do cara. É a visão teológica, é a minha preferência, é a minha opinião. Tem que ter muito cuidado com isso. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu não tenho direito de impor sobre uma pessoa uma convicção minha. Aliás, eu não tenho direito de impor nada sobre ninguém, nem Deus faz isso. Deus mostra aqui, ó, isso aqui é vida, isso aqui é morte. 2 caminhos põe diante de vocês. Eu proponho que vocês escolham a vida, Deus diz. Mas aqui, ó, Deus propõe, expõe, não impõe coisa nenhuma. Nós não temos o direito de impor nada sobre ninguém. Isso é opressão. A opressão não faz parte de um relacionamento do reino de Deus. Ele é característico do império dos homens e da proposta de Satanás, de uma convivência onde um oprime o outro, manda no outro, acha que tem direito sobre o outro e usa os meios, inclusive, que tem, sejam intelectuais, sejam administrativos, sejam espirituais por uma posição, sejam sociais, sejam financeiros, sejam físico ou psicológico sobre a outra pessoa para oprimi-la. Nós não temos esse direito, irmãos. A ética, e a ética que Paulo ele está nos ensinando através desse texto é cuidado quando você vai se relacionar com o outro. Cuidado, não julgue, porque Cristo recebe como seu. Não destruas por causa da tua comida quem Cristo comprou. Muito sério isso, não é, irmãos? Muito sério. Vamos continuar o texto? Ficando duro o discurso. Deus do céu, eu estou bem. Tudo de boa comigo, viu, irmão? Eu não estou aqui, não. Está tudo certo. Verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou caia, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Ou seja, cada um com seu cada um. Porque nenhum de vós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, num pensamento muito rebuscado, uma linguagem muito teórica, teológica, acadêmica, a gente fala assim: deixa a vida do outro. Né? Os livros acadêmicos trazem essa expressão: cuide da sua vida. Nós precisamos cuidar do irmão e não da vida dele. É diferente isso, né? Cuidar do irmão, não da vida dele. Irmãos, é muito antiético, é muito feio. E tudo que não é ético enfeia. Que é a ideia de beleza, de decência. Tem esse prefixo, né? No latim, doc e dec. Docência, olha só, aquele que ensina com beleza. Decente, aquilo que é belo. Decoração. Então, olha o prefixo, dec, doc, né? Decência, beleza. Então, isso é ético. O contrário é aquilo que enfeia. Eu vou usar aqui o que é muito comum entre os políticos do nosso Brasil. Quando o cara foi lá e fez uma coisa errada, aí a gente diz assim: que feio, hein?
Não é não? Que feio, hein, deputado? Que feio, fez alguma coisa antiética. Enfeiou aquilo que deveria ser embelezado. Então, ética é tudo aquilo que embeleza, tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que harmoniza. Olha só, amigos. Então, é muito feio, eu acho horrível, quando uma pessoa se dá, quando a pessoa se junta com outra ou com outras, para falar de uma terceira pessoa no sentido pejorativo. Isso é muito feio, isso é indecente, não é bonito, não é? Então isso é horrível. E a gente faz isso nas escuras, nas escondidas, porque é tão feio que a gente não tem coragem de publicar isso, não tem coragem de falar em público, porque isso é feio, é antiético, e tudo que é feio e antiético a gente não faz em público, não é? Paulo está dizendo, cada um dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo no irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Olha só uma coisa interessante, irmãos. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 4, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo capítulo 4 ou é 2 Timóteo? Pegando o gancho aqui do que ele já falou em Romanos aqui, deixa eu ver se é 1 Timóteo capítulo 4. É isso, né? Não, é 2 Timóteo, irmãos. Oh meu Deus, é primeiro, eu estou em segundo aqui, mas é 1 Timóteo capítulo 4. Eu fui para o segundo livro aqui, mas é o primeiro. Olha que coisa interessante. 1 Timóteo capítulo de número 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. 1 Timóteo 4, isso. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações e graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Veja bem, irmãos. Que coisa interessante. O que é imundo? Nada, a não ser para o imundo. Todas as coisas são santas para o santo, dependendo do olhar que você tem. Para um cristão maduro, ele entende que tudo é de Deus, e sendo recebido com ações de graça, aquilo é santificado pela palavra e pela oração. Eu não estou falando de dinheiro lavado. É como teve um tempo, não foi? Teve um tempo, não teve, Doce? Os caras lá que agradeceram a Deus, lá que pegaram dos malotes, vocês lembram? Aquelas, foi, não sei se foi da Lava Jato, lá, não sei, faz um tempinho atrás. Os caras, tipo, agradeceram, Senhor, obrigado Jesus, é sério, parece coisa. Obrigado Jesus aqui, né? Abençoa e tal, deram graças a Deus, aí também é um absurdo, não é isso que a gente está falando, de muito menos, não é isso que Paulo está se referindo, né? Claro que não, né, irmão? A gente não lava pelo sangue de Jesus esse dinheiro sujo, não dá, aí o sangue de Jesus não faz isso, tá certo? Então, isso que é o absurdo que os traficantes lá do Morro do Rio de Janeiro entraram lá no terreiro lá e disseram assim, nós vamos aqui em nome de Jesus, vamos quebrar essa bagaça toda. Foi ou não foi? Não é? Então, olha só, os absurdos que a gente pode construir aí, né? Não é isso que Paulo está dizendo, jamais. Está dizendo que em uma mente madura entende, sabe, que aquilo nada é, o ídolo nada é, a comida nada é. Paulo trata isso em 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 10. Isso nada é. O que o ídolo é? Absolutamente nada. E a comida oferecida ao ídolo também não é nada. Ué, se você tem a maturidade, entende, não é? Que aquilo não é nada, que não tem poder nenhum, aquela entidade de fazer coisa nenhuma, e Deus é o único Deus, é o capítulo 8. Para as pessoas há muitos deuses, há muitos senhores, mas para nós é um só Deus e um só Senhor, não há outro. Balinha de Cosme e Damião, meu irmão. Oxi. Papai, obrigado pela balinha, eu agradeço, hein? Não é? Mas se eu não escandalizar o outro irmão, não faço isso para mostrar que eu sou maduro e aí prejudico o outro irmão. Posso fazer isso na minha intimidade, na minha fé, na minha privacidade. E daí cabe tantas outras coisas, irmãos, que a gente não precisa, sabe? Não precisa. Então a gente precisa entender que há esses limites
E há esses comportamentos que a gente precisa estar discernindo cada um deles. Eu estou falando aqui de alguns princípios, e cada um que tem o abacaxi na sua mão, para nas suas realidades, na sua vida, na sua igreja, nos seus relacionamentos, decidir o que vai fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Não é? Não existe uma cartilha, uma regra fechada, que a gente tem uma lista, irmãos, para falar, não, vou agir assim, 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 não. A vida é dinâmica. Cada um tem realidade diferente. A gente não pode repetir uma experiência em um lugar só porque eu deu certo no outro, ou porque com tal pessoa deu certo. Porque na física, na experiência científica, para que seja repetida uma experiência, precisa ter temperatura, pressão e ambiente, né? É isso? Aí às vezes, irmão, fala assim, nossa, rapaz, o cara aqui que deu um conselho para mim, que ele lida assim com a mulher dele, eu vou fazer com a minha. Mas deu certo com a mulher dele, mas lá é outro ambiente, outra pressão e outra temperatura. Para dar certo tinha que ter o mesmo ambiente, a mesma pressão e a mesma temperatura. E você sabe que não é, a pressão lá é outra, a temperatura lá é outra, o ambiente lá é outro. E com as pessoas são assim, né? Então assim, não vamos fazer assim, não. A ética é esse desafio diário, é essa inteligência compartilhada para que a gente construa na dinâmica da vida uma maneira melhor. Então não tem uma resposta única para tudo. A gente precisa, né, entender e discernir. Irmãos, é um desafio doido, um negócio assim que não é fácil. Então vamos continuar aqui ou não vamos continuar? Vamos parar e vamos para a nossa merenda. Eu já estou 1h30 e tantos minutos falando. Vamos para a nossa merenda?